tema da minha pregação é o caráter do servo. El tema de mi prédica es el carácter del siervo. E eu gostaria de fazer a exposição de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Me gustaría hacer la exposición en Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. O caráter do servo de Deus se revela através das suas obras. El carácter del siervo del Dios se revela por medio a través de sus obras. As obras têm um papel muito importante na vida cristã. Las obras tienen una función muy importante en la vida cristiana. Infelizmente, por causa da ênfase nas obras como meio de salvação, Lastimosamente, por el énfasis en las obras para la salvación, essa ênfase é feita pelo catolicismo romano e outras religiões. este énfasis es hecho por el catolicismo romano. Nós, os reformados, pensamos que as obras têm pouca importância. Nosotros los reformados creemos que las obras tienen poca importancia. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que a fé que salva e as obras, elas são inseparáveis. Pero la Biblia es muy clara en decir que es la fe que salva y las obras son inseparables. Que é exatamente o ponto que Tiago trata nessa passagem. Exactamente el punto que Santiago va a tratar en este pasaje. O caráter do servo se mostra pelas obras que ele faz. El carácter del siervo se muestra por las obras que él hace. Mas e se ele não tem obras? Pero si él no tiene obras, Esse é o ponto aqui. ese es el punto aquí. Vou pedir ao irmão César para fazer a leitura. Le voy a pedir a César, hermano César, que haga la lectura. Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué se aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Ven, haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O Tiago que escreveu esse livro não é o Tiago apóstolo. Santiago que escribió este libro no es Santiago el apóstol. O Tiago apóstolo foi o primeiro a morrer debaixo da perseguição dos judeus. Santiago apóstol fue el primero a ser muerto bajo la persecución. Não daria tempo para ter escrito esse livro. No había tiempo para que él hubiera escrito este libro. Provavelmente o Tiago que escreveu esse livro é o Tiago, irmão de Jesus. Es muy probable que el Santiago que escribió este libro es el hermano de Jesús. Que nós encontramos no livro de Atos presidindo o primeiro concílio da Igreja Apostólica. Que encontramos en el libro de Hechos presidiendo el concilio. Ele escreveu esse livro para judeus cristãos espalhados por todo o Império Romano. Él escribió este libro para judíos cristianos esparcidos por todo el imperio romano. E ele tinha dois objetivos. Y él tenía dos objetivos. Primeiro, ele queria ajudar aqueles irmãos a enfrentar as perseguições. Primero quería ayudar a esos hermanos a enfrentar las tribulaciones. Por isso que a carta de Tiago fala tanto de tribulação e sofrimento. Por eso la carta de Santiago habla tanto de tribulación y sufrimiento. O capítulo 1 é sobre esse assunto. El primer capítulo es sobre este asunto.
Mas Tiago tinha um outro propósito. Pero Santiago tenía otro propósito. Era corrigir um defeito na doutrina e na prática daqueles irmãos. Era corregir un error en la doctrina y en la práctica de esos hermanos. Por alguma razão, aqueles cristãos judeus não estavam colocando em prática aquilo que eles diziam acreditar. Por alguna razón, aquellos hermanos no estaban poniendo en práctica aquello que habían aprendido. Tiago, no capítulo 1, diz que eles devem ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. En el primer capítulo, Santiago dice que ellos tendrían que ser practicantes y no solamente oyentes. No capítulo 2, nós lemos que Tiago escreve que eles deveriam ter obras que mostrem a fé. En capítulo 2 leímos que él decía que ellos tendrían que tener obras, no solamente la fe. É provável que a razão é a seguinte: Es muy probable que la razón sea la siguiente. depois que os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, Después que los judíos volvieron del cautiverio de Babilonia, eles abriram sinagogas em toda a região do Império Romano. ellos abrieron sinagogas en todas las regiones del Imperio Romano. E o ponto central da religião dos judeus eram os sacrifícios no templo. El punto central de la religión de los judíos era el sacrificio en el templo. Mas os judeus que moravam fora de Jerusalém nem sempre podiam vir para o templo. Pero los judíos que vivían a las afueras ni siempre podrían venir al templo. Então a religião deles era feita aos sábados nas sinagogas. Entonces su religión era hecha en los sábados en las sinagogas, Quando eles ouviam a lei cuando ellos escuchaban la ley e a explicação da lei. y la explicación de la ley. Um rabino disse que escutar a lei era equivalente a sacrifícios. El rabino decía que escuchar la lei era equivalente a un sacrificio. Então o judaísmo do segundo templo Entonces el judaísmo del segundo templo se tornou uma religião muito concentrada em ouvir a lei e suas explicações. se ha vuelto en una religión muy concentrada en escuchar las enseñanzas. Para o judeu, ouvir a lei de Deus e a sua explicação era tudo que Deus requeria dele. Para el judío, que él escuchara la ley de Dios era todo lo que Dios requería de él. Muitos desses judeus se converteram a Cristo Muchos de esos judíos se convirtieron a Cristo e levaram essa ideia para dentro das y igrejas. llevaron esta idea para dentro de las iglesias. E eles pensavam que ouvir os sermões era Y suficiente. creían que escuchar los sermones era lo suficiente. Além do mais, eles tinham provavelmente sido evangelizados pelo apóstolo Paulo. Y muy probable que ellos hayan sido evangelizados por el apóstol Pablo. Paulo esteve em todas essas regiões que são onde havia judeus dispersos no Império Romano. Pablo estuvo en todas estas regiones donde estaban los judíos esparcidos. E Paulo ensinava que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Y Pablo enseñaba que el hombre era justificado por la fe sin las obras de la ley. Obras da lei é tudo aquilo que nós fazemos em obediência à lei de Deus. Obras de la ley es todo lo que hacemos en obediencia a la ley de Dios. Paulo diz que Deus aceita o pecador sem as obras que ele possa fazer. Pablo dice que el Señor acepta al pecador sin las obras que él puede hacer. Era muito fácil chegar a uma conclusão errada. Era muy fácil llegar a una conclusión errada. Ou seja, se eu tenho fé, O sea, si yo tengo fe, não faz diferença se eu tenha ou não obras. da igual si yo tengo o no obras. Porque a salvação não é por obras. Porque la salvación no es por obras. Portanto, se eu tenho fé em Jesus Cristo, Por lo tanto, si yo tengo fe en Jesucristo, não importa de que maneira eu viva, no importa la manera que yo vivo, eu serei salvo de qualquer jeito. yo seré salvo de cualquier manera. Provavelmente esses judeus tinham chegado a essa conclusão, Es muy probable que estos cristianos hayan llegado a esta conclusión, que é uma conclusão errada da doutrina da justificação pela fé somente. que es una conclusión equivocada, errada de la doctrina de la justificación solamente. Aqui Tiago corrige essa compreensão errada. Aquí Santiago corrige esta comprensión errada, equivocada. Ele vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, Él va a decir que nosotros no somos salvos por las obras, porém não somos salvos sem as obras. pero no somos salvos sin las obras. Fé e obras andam juntas. Fe y obra caminan juntos. Onde está uma, está outra. Donde está una, está la otra. Onde falta uma, falta outra Donde também. falta una, falta la otra también. Vamos ver então os argumentos de Tiago. Veamos los argumentos de Santiago.
No verso 14 ele faz duas perguntas. En el versículo 14, él hace dos preguntas. A primeira pergunta é: La primera pregunta es, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? ¿qué provecho hay si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Tiago está se referindo à profissão de fé que era requerida de todos os Él cristãos. se refiere a la profesión de fe que es requerida de todos los cristianos. Para que uma pessoa se tornasse cristã e membro de uma igreja, tinha que declarar sua fé. Para que un cristiano se fuera considerado, necesitaba su confesión de fe. A declaração de fé mais básica do Novo Testamento La declaración de fe más básica del Nuevo Testamento era essa: era esta. eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se você dissesse isso Si tú dijeras eso, e fosse uma declaração de coração, y si fuera una declaración de corazón, a Bíblia, os apóstolos diziam: você está salvo. los apóstoles decían, tú estás salvo. A declaração de fé era necessária. La declaración de fe era necesaria. Jesus disse que aquele que o confessasse diante dos homens, ele o confessaria diante do Pai que Jesús está nos dijo céus. que aquellos que lo confesara delante de los hombres, él lo haría delante de su Padre. Mas agora, Tiago faz uma pergunta: Pero Santiago ahora hace una pregunta. de que adianta uma pessoa dizer que tem fé ¿De qué sirve una persona decir que tiene fe, e não tem obras que provem que aquela declaração é verdadeira? pero no tiene obras que va a comprobar que esa declaración es verdadera? Uma simples declaração de fé em Jesus Cristo não salva, Una simple declaración de fe en Jesucristo nos salva. se não tiver o apoio de obras Si no hay el apoyo de obras que mostram que essa declaração parte do coração. que muestran que esa declaración parte desde el corazón. Por isso ele faz essa pergunta. Por eso él hace esta pregunta. A segunda pergunta é: La segunda pregunta es, pode acaso semelhante fé salvá-lo? ¿puede acaso semejante fe salvarlo? Pode essa declaração de fé salvar a pessoa dos seus pecados? ¿Puede esta declaración salvar a la persona de sus pecados? Muitos cristãos hoje pensam que a salvação depende somente de uma declaração dessas. Muchos cristianos hoy día creen que la salvación se necesita solamente una declaración como esta. E esse foi um erro que já apareceu nos primeiros anos da Igreja Apostólica. Está siendo un error que ya surgió en los primeros años de la iglesia apostólica. O livro de Judas fala dos libertinos, El libro de Judas habla de los libertinos. que eram pessoas que transformavam em libertinagem a graça de Deus, Eran personas que transformaban en libertinaje en la gracia de Dios. que achavam que a graça de Deus era uma desculpa para viver no pecado. Creían que la gracia de Dios era una excusa para vivir en el pecado. Ainda hoje nós encontramos isso. Aún hoy vemos eso. Muitos cristãos acham que se a salvação é pela fé e pela graça, Muchos cristianos creen si la salvación es por la fe y por la gracia, eles não precisam ter um caráter santo. ellos no necesitan tener un carácter santo. Eles não precisam viver uma vida reta. No necesitan vivir una vida recta. São muito indolentes com seus próprios pecados. Son muy permisivos con sus propios pecados. Não procuram viver uma vida reta. No buscan vivir una vida recta E causam escândalo para o y evangelho. causan escándalo para el evangelio. Uma fé que não tem obras não salva ninguém. Una fe que no tiene obras no salva a nadie. Tiago usa 5 argumentos. em Santiago seguida. utiliza 5 argumentos. O primeiro está nos versos 15 e 16 El e primero, 17. el primero está en los versos 15, 16 y 17. Tiago imagina a seguinte situação, Santiago imagina la siguiente situación que era muito comum naquela época. que era muy común en aquella época. A igreja cristã era composta de pessoas muito pobres, La iglesia cristiana era compuesta por personas muy pobres, viúvas, órfãos, viudas, huérfanos, soldados, pequenos comerciantes. soldados, pequeños comerciantes. Era muito possível que você encontrasse na rua um membro da igreja passando fome, Era muy posible que encontrara por la calle un miembro de la iglesia pasando por hambre, teniendo hambre, ou passando frio porque não tinha roupa suficiente. o sufriendo de frío porque no tenía ropa suficiente. Agora imagine a seguinte situação. Ahora imagínense la siguiente situación. Você encontra na rua um irmão da igreja com fome e passando frio. Tú encuentras un hermano de tu iglesia en la calle con hambre y teniendo frío. E então você diz para ele: Entonces tú lo dices,
Oh, meu irmão, Oh, mi hermano, vá em paz. vete en paz. Que o calor do Espírito Santo esquente você. Que el calor del Espíritu Santo te caliente. Que a palavra de Deus alimente você. Que la palabra de Dios sea tu alimento. Tchau. Chao. E você não dá dinheiro para a comida. Y no le das dinero, plata para la comida. E não dá dinheiro para a Y roupa. no le das dinero para su ropa. Qual o proveito da sua oração? ¿Qué provecho hay en su oración? Se você tem condições de ajudar e não ajuda. Si tú tienes condición de ayudar y no lo hace, É a mesma coisa a sua declaração de fé, es lo mismo su declaración de fe, que não é acompanhada de obras. que no viene acompañada de las obras, Não resolve nada. no resuelve nada. A conclusão de Tiago no verso 17. La conclusión de Santiago en el versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Uma das coisas que os pastores não gostam muito Una de las cosas que a los pastores no les gusta mucho, é participar de cerimônia fúnebre, es participar de cultos fúnebres. especialmente se conhecia a pessoa que morreu. Especialmente se conocía a la persona que ha muerto. Eu não gosto muito. A mí no me gusta mucho. Me incomoda muito ver aquela pessoa que eu conheci viva deitada naquele caixão. Me molesta mucho ver a aquella persona que yo le conocí en vida acostada en el ataúd. E o marido daquela mulher morta chega até ela Y el marido de aquella mujer muerta se llega hasta ella e chora, y llora. as lágrimas caem, Las lágrimas caen batem no rosto da mulher morta, que chocan al rostro de la mujer muerta, mas ela não sente nada. pero ella no siente nada. Os seus filhos chegam para ela Sus hijos se acercan a ella e choram: mamãe, mamãe. y llora y dicen mamá, mamá, Ela não ouve, pero ella no oye, no escucha. está morta. Está muerta. Está vestida com seu vestido mais bonito. Está vestida con su más bonito vestido. Está com as joias que usava quando estava Tiene viva. sus joyas que usaba enquanto viva, Mas ela está morta. pero ella está muerta. Assim é a fé de muitas pessoas. Así es la fe de muchas personas. Está muito bem vestida. Está muy bien vestida, Parece bem feita, parece bien hecha, mas está morta. pero está muerta. O espírito da fé são as obras. El espíritu de la fe son las obras. É isso que essa ilustração quer dizer. Es eso que esta ilustración quiere decir. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, assim também a fé sem obras está morta. así también la fe sin obras está muerta. É o que Tiago diz no verso 26. Es lo que Santiago dice en el versículo O 26. segundo argumento dele, El segundo argumento, ele faz desafio ao seu leitor. él hace un desafío a su lector. Ele imagina cristão lendo o que ele está dizendo, Él imagina un cristiano leyendo lo que él está diciendo. e Tiago então lhe faz desafio. Entonces Santiago le hace un desafío. Mas alguém dirá, Pero alguien dirá, alguém aqui é Tiago, alguien aquí es Santiago, tu tens fé tú tienes fe e eu, Tiago, tenho obras. y yo, Santiago, tengo obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, Muéstrame esta tu fe sin las obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. y yo con las obras te mostraré mi fe. O desafio aqui é o seguinte: El desafío aquí es el siguiente. a única maneira de você mostrar que tem fé é através das suas obras. La única manera que tú puedes mostrar su fe es a través de sus obras. Uma mera declaração de fé não é prova suficiente. Una simple declaración de fe no es lo suficiente. Eu posso chegar na rua e pagar uma pessoa para ela vir na igreja e dizer: creio que Jesus Cristo é o Senhor. Yo puedo ir en la calle, pagarle a una persona para que ella venga a la iglesia y diga Jesucristo es el Señor. Eu creio que nós na igreja cometemos erro muito grande. Yo creo que nosotros en la iglesia cometemos un error muy grande. Quando aceitamos muito depressa pessoas que declaram fé em Jesus Cristo, Cuando recibimos de forma muy apurada
personas que declaran a Jesucristo. E não tem tempo para que elas demonstrem que houve uma mudança de caráter. Cuando no hubo tiempo para que ella demuestre que hubo un cambio en su carácter. Eu estou olhando para vocês aqui nessa manhã Yo les miro a ustedes aquí en esta mañana e creio que a maioria de vocês tem fé. y creo que la mayoría de ustedes tienen fe. Mas eu não posso ver essa fé. Pero yo no puedo ver esta fe. Só tem uma maneira que pode me convencer que vocês têm fé. Solo hay una manera que me puede convencer que ustedes tienen fe. Se eu pudesse observar as suas obras durante um tempo, Si yo pudiera observar sus obras durante un tiempo. é como uma árvore. Es como un árbol. Como eu sei que ela está viva? ¿Cómo yo sé que el árbol está vivo? Eu não vejo a seiva dentro dela, Yo no veo la ceiba dentro de ella, mas eu posso ver o fruto, pero puedo ver los frutos. eu posso ver as folhas. Puedo ver las hojas. E estas coisas me mostram que a árvore está viva. Y estas cosas me muestran que el árbol está vivo. Esse é o desafio que Tiago está fazendo aqui. Es el desafío que está haciendo Santiago aquí. Me mostre a sua fé sem as obras. Muéstrame su fe sin las obras. Não é possível. No es posible. Mas eu com as minhas obras vou lhe mostrar a minha fé. Pero yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Agora o terceiro argumento de Tiago, Ahora el tercer argumento de Santiago. no verso 19. En el versículo 19. César vai ler. César va a leer. Tú crees que Dios es uno. Venaces. También los demonios creen y tiemblan. Essa era a declaração fundamental do judaísmo. Esta era la declaración fundamental del judaísmo. Está baseada no livro de Deuteronômio. Está basada en el libro de Deuteronomio. Nós conhecemos como Shema. Nosotros conocemos como Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Oye Israel, nuestro Dios es el único Señor. Essa era a declaração principal do judaísmo. Esa era la principal declaración del judaísmo. Só havia um Deus, Solo había un Dios, o Deus de Israel. el Dios de Israel. E ele era o único Deus verdadeiro. Y Él era el único Dios verdadero. Todos os demais deuses eram falsos. Todos los demás dioses eran falsos. Era essa a declaração que fazia o judeu ser um judeu. Esta era la declaración que hacía con que un judío fuera judío. Quando o judeu se tornava cristão, Cuando el judío se volvía, se transformaba en un cristiano, ele acrescentava mais uma declaração. él añadía más una declaración. Só há um Deus, Solo hay un Dios e Jesus Cristo é o seu y Filho, Jesucristo es su Hijo, o Salvador do mundo. el Salvador del mundo. Essa era a declaração básica do judaísmo cristão. Esta era la declaración básica del judaísmo cristiano. Tiago então pergunta aos seus leitores que eram judeus cristãos: Santiago entonces pregunta a sus lectores que eran judíos: Você crê que Deus é um só? ¿tú crees que Dios es uno, solo uno? Por unanimidade, todos eles iam dizer: Claro, La unanimidad diría, por supuesto. cremos que só há um Deus, Creemos que solo hay un Dios que Jesus Cristo é seu Filho, y que Jesucristo es su Hijo, que morreu para nos justificar dos nossos pecados, que ha muerto para justificar nuestros pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, resucitó al tercer día, subiu aos céus, subió al cielo, está entronizado à direita de Deus está a la diestra de Dios e voltará para julgar os vivos e os y mortos. volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Eu creio nisso. Yo creo en eso. Você faz muito bem, diz Tiago, Hazlo muy bien, dice Santiago, porque isso é verdade. porque eso es verdad. De fato, só há um Deus. De hecho, solo hay un Dios. Jesus Cristo é o Filho dele. Jesucristo es su Hijo. Ele morreu e ressuscitou Él murió y resucitó e voltará um dia. y volverá un día. Mas até o diabo acredita nisso. Pero hasta el diablo cree en eso. A sua fé não é melhor do que a fé dos demônios, Su fe no es mejor que la fe de los demonios. porque os demônios acreditam exatamente na mesma coisa. Porque los demonios creen exactamente en lo que crees. Quando Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo, Cuando Jesucristo estuvo aquí en este mundo, encontrou muitas pessoas endemoniadas. encontró muchas personas endemoniadas. E todas as vezes que os demônios viam Jesus Cristo, Y todas las veces que el demonio veía a Jesucristo, ele dizia: O que temos nós contigo, él Jesus, Filho de decía: Deus? ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús? Eu sei quem tu és. Yo sé quién tú eres. Tu és o Filho de Deus. Tú eres el Hijo de Dios. Vieste nos atormentar antes do tempo. Has venido a traer tormenta antes del tiempo. Os demônios sabiam que o Messias haveria de castigar os demônios.
El demonio sabía que Jesucristo castigaría a los demonios. E quando eles viram Jesus Cristo, Y cuando veían a Jesucristo, eles disseram: está muito cedo. él decía, es muy temprano. O Senhor veio cedo demais para nos castigar. Viniste muy temprano a castigarnos. Não nos mande para o abismo. No nos mande al abismo. Eles estavam tremendo. Ellos estaban temblando. Estavam com medo do castigo. Tenían miedo del castigo. Eles criam e tinham medo. Ellos creían y tenían miedo. O hipócrita não tem medo. El hipócrita no tiene miedo. O hipócrita é aquela pessoa que diz que crê em Deus e em Jesus Cristo, El hipócrita es aquel que dice que cree en Dios y en Jesucristo, mas vive uma vida de pecado, pero vive una vida de pecado, sem obras sin obras e não treme. y no tiembla. Uma vez um homem veio me procurar no meu escritório. Una vez un hombre vino a buscarme en mi gabinete, Perdoe-me, uma mulher. una mujer en mi oficina, E ela me disse: pastor, eu quero que o senhor fale com meu marido, y dijo, pastor, quiero que usted hable con mi marido, porque eu sei que ele está me traindo. porque sé que él me está traicionando. E eu disse para ela: Y yo le dije, essa é uma acusação muito séria. es una acusación muy seria. A senhora tem provas? ¿Usted tiene pruebas? Ela disse: não, pastor, isso é coisa de mulher. Dijo, no, esa es cosa de mujer. Eu sei que ele está me traindo. Yo sé que él me está traicionando. Eu disse: eu posso falar com ele. Le dije, yo puedo hablar con él. Você me autoriza? ¿Usted me autoriza? Convidei o marido. Le invité, le llamé a su marido. E eu estava meio desconfortável. Y no estaba muy incómodo con la situación. E disse para o marido: Y le dije al marido, a sua esposa acha que o senhor está traindo ela. su esposa cree que usted le está traicionando. E ele disse: Y él dijo, pastor, nunca na minha vida. pastor, jamás en mi vida Eu amo minha mulher. yo amo a mi mujer. Nunca traí minha mulher. Nunca la traicioné. Eu sou fiel para ela. Yo le soy fiel. Nós pastores, nós temos um mecanismo de detector de mentiras. Nosotros pastores tenemos un mecanismo, un detector de mentiras. Nós estudamos a pessoa Estudiamos a la persona e sabemos quando ela está mentindo. y sabemos cuando está mintiendo. Às vezes mexe, treme a boca. A veces tiembla los labios, Às vezes mexe os olhos. a veces tiembla el ojo, Tem tique nervoso. hay un tiquis, Começa a descer o suor pela y cara. empieza a transpirar por su fase, por su rostro, Gagueja. tartamudea, Mas esse homem não fez nada. pero este hombre no hizo nada de eso. Chamei a mulher Llamé a su esposa de vuelta. e disse: eu não acredito que seu marido está lhe traindo. Y yo le dije, yo no creí que su esposo te esté traicionando. Me parece que ele está dizendo a verdade. Me parece que él te está diciendo la verdad. A mulher foi embora. La mujer se fue. Um mês depois voltou com o celular dele, Un mes después volvió con el celular del esposo. onde estava toda a conversa dele com a amante. Allí estaba toda la conversación con la amante. Chamei o homem Llamé al hombre de vuelta. e ele já veio dizendo: Y él ya vino diciendo, é minha mulher outra vez, es né? mi mujer otra vez, ¿no? E eu mostrei para ele o celular. Y yo le mostré el celular. Ele disse: pastor. Y dijo, pastor. Quando ele negou, ele não tremeu. En cuanto negaba, él no temblaba. O demônio entra no céu primeiro do que ele. El demonio quizás llega al cielo primero que él. Você crê que há um Deus? Usted cree que hay un Dios, Faz muito bem. lo hace muy bien. Os demônios também acreditam. Los demonios también creen. Mas eles têm uma vantagem. Pero ellos tienen una ventaja. Eles tremem. Ellos tiemblan. Porque eles sabem que tem um Deus que vai julgar. Porque ellos saben que hay un Dios que los va a juzgar. Uma fé que não produz tremor é falsa. Una fe que no produce el temblor es falsa. Uma fé que não produz temor a Deus e ódio ao pecado é falsa. Una fe que no nos trae el temor y el terror por el pecado es falsa. Vamos para o quarto argumento. Vamos para el cuarto argumento. É do verso 20 até o verso 25. El del verso 20 al 25. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que
El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O argumento de Tiago é baseado em duas histórias do Antigo Testamento. El argumento de Santiago está basado en dos historias del Antiguo Testamento. A primeira história é sobre a vida de Abraão La primera historia es sobre la vida de Abraham. e a segunda história é sobre a vida de Raabe. Y la segunda es sobre la vida de Rahab. Você vai observar que o conceito, o significado de obras aqui é muito amplo. Vas a ver que el concepto de obras aquí es muy amplio. Nós temos a tendência de pensar que obras é somente ajudar o pobre. Tenemos la idea de que obras es solamente ayudar a los pobres. Certamente isso está incluído. Seguramente que eso está incluso. Foi o primeiro argumento de Tiago. Fue el primer argumento de Santiago. Quando ele falou a respeito do irmão ou da irmã Quando que está hablo- passando fome ou está com frio. Cuando habló con respeto a la hermana o al hermano que está pasando hambre y frío. Uma boa obra seria dar comida e dar roupa para aquela Una pessoa. buena obra sería dar comida y ropa a aquella persona. Mas ele também disse no verso 19 que boa obra é tremer diante de Deus. Pero él también dice en el 19 que buena obra es temblar delante de Dios. E agora ele vai dizer que boa obra é você obedecer a Deus, Y ahora va a decir que buena obra es obedecer a Dios, dando a Deus aquilo que você tem de mais precioso dándole a Dios lo que tú tienes de más precioso e mesmo arriscando a sua vida para obedecer a Deus. y aún poniendo en riesgo su vida para obedecer a Dios. Obras no Novo Testamento é mais amplo do que dar pão ao pobre. Obras en el Nuevo Testamento es más amplio que dar pan al pobre. É tudo aquilo que nós fazemos em obediência à palavra de Deus. Es todo lo que hacemos en obediencia a la palabra de Dios. Aqui no verso 20, Tiago mais uma vez faz um desafio. En el versículo 20, una vez más Santiago hace un desafío. Ele está falando com o judeu que acha que pode ser, o judeu cristão que acha que pode ser salvo somente pela fé sem obras. Está hablando al judío cristiano que todavía cree que puede ser salvo solamente por la fe sin las obras. E Tiago aqui pergunta no verso 20: En el versículo 20, Santiago pregunta: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? ¿te quieres asegurar, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tiago agora está pronto para dar o último argumento, Tiago está aquí listo para presentarle el último argumento, que ele acha que é suficiente para provar o seu ponto. que él cree que es suficiente para comprobar el punto, su tesis. E o ponto está baseado na vida de Abraão. Y el punto está basado en la vida de Abraham. Ele escolheu Abraão de propósito, Escogió a Abraham de propósito, porque con intención. Abraão era o pai da nação judaica. Porque Abraham es el padre de la nación judía, É conhecido como o pai da fé, conocido como el padre de la fe, amigo de Deus, amigo de Dios, o grande patriarca, el grande patriarca, respeitado por todos os judeus. respetado por todos los judíos. O que é que Tiago diz a respeito de Abraão? ¿Qué Santiago dice con respecto a Abraham? Eu vou fazer um resumo do que Tiago está dizendo, Yo haré un resumen de lo que Santiago está diciendo, baseado no relato de Gênesis. basado en el relato de Génesis. Em Gênesis 12, Deus aparece a Abraão, En Génesis 12, Dios se le muestra, se aparece a Abraham lá na cidade de Ur, na Em la- região dos caldeus. en la ciudad de Ur, región de los caldeos. E Deus o chama, Y Dios le llama, Deus lhe faz promessas. Dios le hace promesas. A principal promessa La principal promesa é que viria uma pessoa que seria descendente dele, Es que que seria o Salvador do mundo. es que vendría una persona descendente de él y que sería el Salvador del mundo. Nele seriam benditas todas as nações da terra. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraão já era velho Abraham ya era viejo e sua mulher Sara era y su estéril. mujer Sara estéril. Não tinham filhos. No tenían hijos. Mas Abraão obedeceu a Deus Pero Abraham obedeció a Dios e saiu da Mesopotâmia e foi até Canaã. y salió de la Mesopotamia y fue hasta Canaán. O tempo se passou El tiempo pasó e a promessa não se cumpria.
pero la promesa no se cumplía. Em Gênesis 15, Deus aparece a Abraão En Génesis 15, Dios le aparece a Abraham e renova as y promessas. renueva las promesas. E Abraão pergunta: como é que isso vai acontecer? Y Abraham le pregunta, pero ¿cómo va a suceder eso? Eu estou velho e minha mulher é estéril. Yo estoy viejo y mi mujer es estéril. E Deus então o leva para fora da tenda Entonces Dios lo lleva para fuera de la tienda, en la carpa, e pede que ele conte as estrelas do céu. le pide que cuente a las estrellas del cielo. E disse a Abraão: Y dice a Abraham, assim será a tua le descendência, dice a Abraham, así será su descendencia, tão numerosa como as estrelas do tan céu. numerosa como las estrellas del cielo. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu em Deus. Génesis 15, 6. 6 dice que Abraham creyó en Dios. E isso lhe foi imputado para a justiça. Y eso le sirvió para justicia. Deus aceitou Abraão como justo Dios aceptó a Abraham como justo quando Abraão creu que dele viria o Salvador do mundo. cuando Abraham creyó que de él vendría el Salvador del mundo. Naquela noite, Abraão creu em Cristo, En aquella noche Abraham creyó en Cristo, o seu descendente em quem seriam benditas todas as nações da terra. su descendiente, por lo cual serían benditas todas las naciones de la tierra. E ele foi justificado pela fé. Y él fue justificado por la fe. Os anos se passaram. Los años pasaron Finalmente nasceu Isaac. y en fin nació Isaac. Foi circuncidado ao 8º dia. Ha sido circuncidado al 8º día. Quando ele era mais ou menos um adolescente, Cuando era más o menos un adolescente, Deus apareceu a Abraão em Gênesis 22 Dios le apareció a Abraham en Génesis 22 e disse: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho no alto do monte Moriá. y dijo: Abraham, quiero que sacrifiques a su hijo en el alto del monte Moriah, Teu único filho, su único hijo, a quem tu amas, a quien tú amas. eu quero que você me ofereça como sacrifício. Yo quiero que tú me lo ofrezcas como sacrificio. No dia seguinte, pela manhã, En el día siguiente, por la mañana, Abraão tomou Isaac, seu filho, Abraham agarró su hijo, Isaac su hijo, tomou também um servo, llamó a sus siervos, pegou a lenha para o fogo agarró la leña para el fuego e foram para o monte Moriá. y fueron hacia el monte Moriah. Quando chegaram na base do monte, Cuando llegaron a la base del monte, Abraão subiu com seu filho Isaac levando a lenha Abraham subió con su hijo Isaac llevando la leña e disse para o empregado: y dijo a su siervo, su empleado: fica aqui, porque depois de adorarmos a Deus, voltaremos. Quédate aquí, que después de haber adorado, volveremos, en el plural. O livro de Hebreus disse que Abraão, pela fé, cria que Deus ressuscitaria o seu filho. Hebreo dice que Abraham por la fe creía que Dios resucitaría a su hijo. Eles estavam subindo o monte. Ellos estaban subiendo al monte. E Isaac perguntou ao pai: Isaac le pregunta a su padre: estou vendo a lenha, yo veo la leña, estou vendo o facão, yo veo el cuchillo, estou vendo o fogo, veo el fuego, mas onde está a ovelha? pero ¿dónde está la oveja? E todo mundo conhece a resposta de Abraão: Y todos conocen la respuesta de Abraham: Deus proverá. Dios lo proveerá. No alto do monte, En el cume del monte, Abraão prepara o altar, Abraham prepara el altar, coloca a lenha, pone la leña, coloca o seu filho pone a su hijo, e levanta a faca para matá-lo. levanta el cuchillo para matarlo. Do céu, o anjo do Senhor lhe fala: Y del cielo el ángel del Señor le dice: para a tua mão, basta, detenga su mano, porque agora eu sei que temes a Deus. porque ahora sé que tú temes a Dios. Abraão foi justificado em Gênesis 15, Abraham fue justificado en Génesis 15, mas somente em Gênesis 22 a sua fé foi ratificada. pero solamente en Génesis 22 su fe fue comprobada, Quando ele obedeceu a Deus. cuando él obedeció a Dios. É isso que Tiago está dizendo aqui. Es eso que Santiago está diciendo aquí. Ele pergunta no verso 21. Él pregunta en el versículo 21: Não foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? ¿No fue por obras que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No verso 22 ele diz que a fé operava com as obras. En el 22 dice que la fe se perfeccionó por las obras, E que foi pelas obras que a fé se consumou. y que fue por las obras que la fe ha sido consumada.
A conclusão dele está no verso 24. Su conclusión está en el versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tiago aqui não está contradizendo o apóstolo Paulo. Santiago acá no está en contradicción con el apóstol Pablo. Algumas pessoas pensaram isso. Algunas personas pensaron eso. Quando Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, Cuando Lutero tradujo el Antiguo Testamento del griego para el alemán, ele não estava muito confortável com Tiago. no estaba muy incómodo con Santiago. Ele chamou Tiago de carta de palha Dijo que la carta de Santiago era una carta de paja e colocou Tiago fora do cânon, y dejó Santiago afuera del canon, como um apêndice, como un apéndice na primeira edição de sua Bíblia em alemão. en la primera edición de su Biblia en alemán. Mas na segunda edição já trouxe Tiago de Pero en volta. la segunda edición ya trajo de vuelta a Santiago. Ainda bem. Menos mal. Qual era o problema de Lutero com Tiago? ¿Cuál es el problema de Lutero con Santiago? Lutero havia descoberto que a salvação é pela fé sem as obras. Lutero se había enterado, descubierto que la salvación es por la fe sin las obras. Durante muitos anos, Lutero tentou salvar-se através das obras determinadas pela Igreja Católica. Por muchos años Lutero trató de salvarse por sus obras, como enseñaba la denominación católica romana. Mas um dia ele descobriu, estudando a carta aos Romanos, que somos justificados pela fé sem as obras da lei. Pero un día, leyendo Romanos, se dio cuenta que somos justificados por la fe y no por las obras. Por isso ele achava estranho o que Tiago está dizendo aqui. Por eso le sonaba muy raro lo que dice Santiago aquí. Ele não encontrava na carta de Tiago a doutrina da No justificação pela fé. encontraba aquí la doctrina de la justificación por la fe. Mas a explicação é simples. Pero la explicación es simple. A fé que Paulo recomenda La fe que recomienda Pablo não é a mesma fé que Tiago condena. no es la misma fe que condena a Santiago. E as obras que Paulo condena Y las obras que Pablo condena não são as mesmas obras que Tiago recomenda. no son las mismas obras que Santiago recomienda. Paulo estava escrevendo contra legalistas. Pablo estaba escribiendo en contra a los legalistas. Tiago escreve contra libertinos. Santiago escribe en contra a los libertinos. São duas audiências diferentes. Son dos públicos distintos. Por isso a ênfase de Paulo sempre é Por que isso a ele- salvação é pela fé, sem as obras. Por eso el énfasis de Pablo siempre es que la salvación es por fe y no por obras. Esse é o tema da carta aos Gálatas. Ese es el tema de la carta a los Gálatas. Esse é o tema da carta aos Romanos. Ese es el tema de la carta a los romanos. É a mesma coisa na carta aos Colossenses. Lo mismo pasa en la carta a los colosenses. Mas Tiago está falando para pessoas que achavam que a fé sem obras poderia salvá-los. Pero Santiago ya se dirige a un grupo de personas que creía que la fe era suficiente sin las obras. Fé e obras são dois lados da mesma moeda. Fe y obras son los dos lados de la misma moneda. A fé salvadora produz obras. La fe salvadora produce obras. Lutero tem uma explicação que eu acho que ajuda. Lutero tiene una explicación que yo creo que ayuda. Ele disse que a lei nos leva a Cristo para a salvação. Dice que la ley nos lleva hacia Cristo para la salvación. A lei diz: não terás outros deuses diante de mim. La ley dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Não farás imagem de escultura. No harás imágenes de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu No Deus em vão. tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Lembra-te do dia de descanso. Acuérdate del día del descanso. Honra teu pai e tua mãe. Honra a tu padre y a tu madre. Não adulterarás. No adulterarás. Não matarás. No matarás. Não dirás falso No testemunho. darás falso testimonio. Não cobiçarás coisa alguma do No teu próximo. cobiçarás cosa alguna de tu prójimo. A lei mostra que eu estou perdido, La ley muestra que yo estoy perdido. porque eu quebro todos esses mandamentos. Porque yo rompo todos esos mandamientos. E vocês também. Y ustedes también. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Quem pode nos salvar? ¿Quién nos puede salvar? A lei nos empurra para Cristo La ley nos empuja hacia Cristo. e diz: em Cristo você encontrará salvação. Y dice que en Cristo usted encontrará la salvación. Então eu me chego a Cristo Entonces yo me acerco a Cristo. e digo: Senhor, quebrei toda a lei. Señor, rompí toda la ley. O Senhor pode salvar-me. ¿Usted puede salvarme? E Cristo diz: eu cumpri a lei e paguei na cruz a tua culpa. Y Cristo dice: yo cumplí la ley y pagué su culpa.
E eu fico muito agradecido. Y yo soy muy grato por eso. E pergunto a Jesus: Y le pregunto a Jesús: Senhor, o que posso fazer para agradar-te? Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte? Resposta de Jesus: Respuesta de Jesús: Não terás outros deuses diante de no mim. tendrás otro Dios por delante de mí. Não farás para ti imagem de No harás escultura. para ti imagen de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu No Deus tomarás em el vão. nombre del Señor tu Dios en vano. E todo o resto da lei. Y todo lo que viene de la ley. A lei me leva a Cristo para a salvação. La ley me lleva a Cristo para la salvación. E Cristo me manda a lei para a Y santificação. Cristo me manda la ley para santificación. São dois lados da mesma moeda. Son dos lados de la misma moneda. Onde a fé salvadora, Donde hay fe salvadora, existem obras existen obras que são resultado de caráter transformado, que son resultados de un carácter transformado, de uma vida de transformada. una vida transformada. Se não há obras em sua vida, Si no hay obras en su vida, qual é a prova que você tem que você está salvo? ¿cuál es la prueba que tú tienes que eres salvo? Porque a fé salvadora, ela muda o coração da pessoa. Porque la fe salvadora, ella cambia el corazón de la persona. Mas ainda temos Raabe, Pero también está aquí Raabe, o verso 25. el versículo 25. Leia, César, por favor. Asimismo, también Raabe, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eu sempre achei estranho a escolha de Raabe como exemplo, Siempre me pareció raro que haya elegido Raab como un ejemplo, de que a salvação é por fé que produz obras. de que la salvación es por fe que produce obras. Tiago poderia ter escolhido Daniel Podría haber elegido a Daniel na cova dos leões, en la cueva de los leones, ou os amigos de Daniel na fornalha ardente. o los amigos de Daniel en el horno ardiente. Há muitos outros exemplos de fé no Antigo Testamento. Hay muchos otros ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Mas por que Raabe? Pero ¿por qué Raab? Uma prostituta, Una prostituta, uma cananita, una cananita, uma mulher pagã, una mujer pagana, sem significado. sin ningún significado. É citada aqui ao lado de Abraão, Pero es nombrada aquí al lado de Abraham, o pai da fé, el padre de la fe, o pai da nação de Israel. el padre de la nación de Israel. Por que esses dois exemplos? ¿Por qué estos dos Eu ejemplos? tenho uma teoria. Yo tengo una teoría. Eu acho que Tiago quis ensinar o seguinte: Yo creo que Santiago quiso enseñar lo siguiente. o que vale para Abraão, vale para Raabe. Lo que vale para Abraham, vale para Raab. Não há exceção. No hay excepción. Fé sem obras não salva nem Abraão e nem Raabe. La fe sin obras no lo salva a Abraham ni Raab. E portanto também não vai salvar você. Por lo tanto, también no lo va a salvar a ustedes. Porque às vezes nós queremos que Deus faça uma exceção conosco. Porque a veces queremos que Dios haga una excepción a nosotros. Nós chegamos a Deus e dizemos: Llegamos a Dios y decimos: ó Deus, tu conheces a minha situação. oh Dios, tú conoces mi situación. Minha situação é diferente. Mi situación es distinta. Estou vivendo com essa mulher que não é minha esposa, Vivo con esta mujer que no es mi esposa. mas tu sabes que meu casamento não vai bem. Pero tú sabes que mi casamiento, mi matrimonio no va bien. Eu sei que eu estou sendo desonesto nos meus negócios, Yo sé que estoy siendo deshonesto en mis negocios. mas é que meu negócio não vai bem. Pero es que mi negocio no va bien. O Senhor sabe a minha situação. Tú sabes mi situación. Não poderia fazer uma exceção no meu caso? ¿No podría en mi caso hacer una excepción? Não. No. O que vale para Abraão, vale para Raabe. Lo que vale para Abraham, lo vale para Raab. Fé sem obras é morta. Fe sin obras es muerta. O exemplo de Raabe nos ensina o seguinte: El ejemplo de Raab nos enseña lo siguiente. ela era uma mulher que morava em Jericó. Era una mujer que vivía en Jericó, Ela tinha uma casa de prostituição, tenía una casa de prostitución, porque ela morava no alto da muralha. porque vivían en el alto de la muralla. Só assim ela poderia ter colocado aquele fio vermelho de escarlate Solo así podría haber puesto el hilo este rojo para identificar a casa em que ela para morava. identificar la casa donde ella vivía. E para morar na muralha tinha que ser uma pessoa rica. Para vivir en la muralla tenía que ser alguien con situación, con Então dinero. provavelmente ela era a dona de uma casa de Muy prostituição. probable que ella era la dueña de la casa de prostitución. E os dois espias de Israel foram lá
para obter informação militar. Y los 2 espías fueron hasta ella para obtener información militar. É o melhor lugar para saber de tudo, El mejor lugar para saberse de todo. porque pela zona de prostituição passam comerciantes, Porque en lugares como estos pasan comerciantes, vendedores, vendedores, pessoas sem compromisso. personas sin compromiso. Se fala de tudo na zona de prostituição. En la zona de prostitución se habla de todo. Os 2 soldados foram lá Los 2 soldados fueron hasta allá e começaram a conversar com Raabe. y empezaron a charlar con Rahab. E disseram a Raabe: nós somos servos do Deus Altíssimo. Y le dijeron a ella: somos siervos del Dios Altísimo. E Raabe perguntou: Y Rahab les preguntó: é aquele Deus que tirou vocês lá do Egito ¿es aquel Dios que los quitó del Egipto e que sustentou vocês 40 anos no y deserto que los sostuvo 40 años en el desierto e que abriu o mar vermelho E na que- frente de y vocês? que abrió el mar rojo delante de ustedes? Eu já ouvi falar desse Ya Deus. escuché, oí hablar de este Dios. E no meu coração eu acreditei que esse é o Deus verdadeiro. Y en mi corazón yo creí que este era el Dios E verdadero. agora eu encontro 2 servos dele. Y ahora encuentro con 2 siervos de él. Eu sei que ele é verdadeiro. Yo sé que él es verdadero. Quando vocês forem destruir essa cidade, Cuando ustedes estén por destruir esta ciudad, lembrem de mim recuérdense e de da mí minha família. y de mi familia. Raabe creu em Deus. Rahab creyó en Dios. Então ouviu-se um grito: Entonces escuchóse un grito. a polícia está chegando. La policía está llegando. Tem espiões na cidade. Hay espías por la ciudad. Raabe então escondeu os 2 espias. Rahab entonces ocultó a los 2 espías. Ela poderia morrer por isso, Ella podía haber muerto por eso, mas ela cria em Deus pero ella creía en Dios e provou isso arriscando a própria vida. y probó esto poniendo en riesgo su propia vida. Por isso que Tiago diz: Por eso Santiago dice: ela foi justificada por obras quando escondeu os espias. ella fue justificada por obras cuando escondió a los espías. Essa é a fé verdadeira, Esa es la fe verdadera, que arrisca a própria vida que pone en riesgo la propia vida por amor a Deus. por amor a Dios. Eu quero concluir então com algumas aplicações. Yo quiero concluir con algunas aplicaciones. A primeira delas é para aqueles que têm descoberto a fé La reformada. primera de ellas es aquellos que han descubierto la fe reformada. No mundo todo há movimento de retorno às grandes doutrinas da En graça. todo el mundo hay un movimiento de retorno a las doctrinas de la gracia. E infelizmente muitas pessoas pensam que a fé reformada é somente os 5 pontos do calvinismo. Mucha gente cree lastimosamente que fe reformada es solamente cree en los 5 puntos del calvinismo Ou os 5 solas da o reforma. las 5 solas de la reforma. Mas na verdade a fé reformada é muito mais do que isso. Pero en realidad la fe reformada es mucho más que eso. Ela fala do domínio de Cristo sobre todas as áreas da minha vida. Ella habla sobre el dominio de Cristo sobre todas las áreas de mi vida. Fala de uma reforma não somente do meu pensamento, mas da minha vida. Habla de una reforma no solamente en mi pensamiento, pero en toda mi vida. E eu gostaria que você não somente estudasse muito as doutrinas da graça, Me gustaría que no solamente estudiara mucho doctrina de la gracia, mas que também estudasse de que maneira você pode praticar boas obras que mostram que sua fé é verdadeira. pero también que estudiara maneras como las buenas obras pueden cambiar su vida. Talvez aqui nessa manhã haja pessoas que têm feito obras más, Quizás haya acá en esta mañana personas que hayan hecho malas obras, que são crentes, que son creyentes, que têm fé no Senhor Jesus que Cristo, tienen fe en el Señor Jesucristo, mas estão envolvidos com práticas pero pecaminosas. están involucrados en prácticas pecaminosas. Eu quero lhe dizer que há misericórdia da parte de Deus, Quería decirle que hay misericordia de parte de que Deus Dios, pode lhe dar um novo começo. que Dios te puede dar un nuevo comienzo. Se você se arrepender dos seus Tú pecados te arrepientes de tu pecado. e se você resolver seguir a Jesus Cristo de Si todo o resuelves coração, en tu corazón seguir a Jesucristo, praticando boas obras que mostram que sua fé é verdadeira. practicando buenas obras que demuestran que su fe es verdadera. Esse é o verdadeiro caráter do servo. Este es el verdadero carácter del siervo. Oremos. Oremos. Nosso Deus, nós queremos agradecer esse momento. Nuestro Dios, queremos agradecerte en este momento. Agradecemos por tua palavra que é tão clara Agradecemos por tu palabra que es tan clara. e que também é como um espelho, Es como un espejo, como nós ouvimos ontem. como escuchamos ayer. Eu peço, Senhor, que nesta manhã tu fales ao nosso coração. Te pido que en esta mañana tú hables a nuestro corazón.
para que nós vejamos a importância do caráter cristão, para que veamos la importancia del carácter cristiano, das boas obras que mostram a nossa fé, de las buenas obras que demuestran y muestran nuestra fe, para que as pessoas vejam estas obras para que las personas vean estas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Obrigado, irmãos. Muchas gracias, hermanos.